O controle da administração pública. Conceitos, implicações e desafios. O controle da administração pública é um dos pilares essenciais do Estado democrático de direito. Esse controle visa assegurar que as ações do poder público estejam em conformidade com os princípios constitucionais, com a lei e com os interesses da sociedade. A administração pública, por sua natureza, é responsável pela gestão dos recursos e pela implementação das políticas públicas, o que torna a fiscalização de suas atividades uma tarefa crucial para o bom funcionamento do Estado. Essa fiscalização busca evitar abusos, corrupção e desvios de recursos, além de garantir que os direitos dos cidadãos sejam respeitados. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, estabelece os princípios fundamentais para a administração pública, que incluem legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Estes princípios norteiam as ações dos gestores públicos, sendo fundamentais para garantir que a administração seja transparente e atenda ao interesse coletivo. O controle, portanto, atua como uma ferramenta para garantir que esses princípios sejam cumpridos e que as atividades da administração pública sejam realizadas de maneira ética e eficiente. O controle pode ser dividido em dois tipos principais: o controle interno e o controle externo. O controle interno é realizado pelas próprias instituições que compõem a administração pública, como os órgãos de auditoria e corregedorias. Ele é uma forma de autovigilância que visa prevenir falhas nos processos administrativos, identificar irregularidades precocemente e melhorar a gestão pública. Já o controle externo é realizado por entidades e órgãos independentes, como tribunais de contas e o Poder Legislativo. Este controle é fundamental para garantir a fiscalização das ações do Executivo e das demais entidades do setor público. A atuação do controle externo é regulamentada pela Constituição Federal de 1988 e por leis específicas. O Tribunal de Contas, por exemplo, tem a missão de fiscalizar a aplicação de recursos públicos, analisando a execução orçamentária e financeira do governo. Além disso, o controle externo também envolve o acompanhamento das políticas públicas, com o objetivo de verificar se os programas e projetos estão sendo implementados de acordo com os objetivos estabelecidos. O Parlamento, por sua vez, também exerce o controle das atividades administrativas por meio da fiscalização, das comissões de inquérito e das audiências públicas. A transparência é um aspecto fundamental no processo de controle da administração pública. Com a evolução tecnológica, é cada vez mais possível o acesso público a informações sobre a execução orçamentária, licitações, contratações e demais atos administrativos. A Lei de Acesso à Informação tem um papel importante nesse processo, pois garante ao cidadão o direito de solicitar informações aos órgãos públicos, promovendo a transparência e o controle social. Isso permite que a sociedade acompanhe e se posicione sobre as ações do governo, o que fortalece a democracia. O controle social, por sua vez, refere-se à participação ativa da sociedade civil na fiscalização das ações do poder público. Além do controle formal realizado por órgãos e entidades, a população tem o direito de fiscalizar e cobrar a administração pública. As ouvidorias, conselhos e associações de moradores são exemplos de instrumentos que permitem a participação social nesse processo. O controle social é uma forma de assegurar que as políticas públicas atendam aos reais interesses da população e que os gestores públicos estejam comprometidos com a ética e a transparência. Entretanto, a efetividade do controle da administração pública enfrenta diversos desafios. A complexidade da gestão pública, com suas inúmeras áreas e níveis de atuação, dificulta o monitoramento e a avaliação de todos os atos administrativos. A falta de integração entre os diferentes órgãos de controle e a sobrecarga de informações podem prejudicar a qualidade e a eficiência da fiscalização. Além disso, a resistência de alguns servidores públicos ou gestores em adotar práticas de transparência e prestar contas à sociedade pode dificultar o processo de controle. Outro grande desafio do controle da administração pública é o combate à corrupção. Embora existam diversas ferramentas e órgãos destinados à fiscalização, os casos de corrupção ainda são comuns no setor público. O controle, nesse caso, não deve se limitar à identificação de desvios de recursos, mas também à promoção de uma cultura de ética e responsabilidade. Isso envolve a formação de servidores públicos comprometidos com os princípios constitucionais e a criação de mecanismos que dificultem a prática de atos ilícitos. Além disso,
O controle da administração pública também deve lidar com a questão da imparcialidade e da autonomia dos órgãos responsáveis pela fiscalização. Em muitos casos, a pressão política pode influenciar ou até mesmo comprometer a independência desses órgãos. A separação clara entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, com a garantia de autonomia para as instituições de controle, é fundamental para assegurar que a fiscalização seja feita de forma isenta e eficiente. A responsabilidade dos gestores públicos no âmbito do controle também é um tema relevante. A boa gestão pública exige que os gestores estejam preparados para lidar com as exigências do controle, não apenas no sentido de prestar contas, mas também de adotar práticas de boa governança. Isso implica a implementação de políticas de planejamento, monitoramento e avaliação de resultados, além de uma gestão eficiente dos recursos públicos. No campo jurídico, o controle da administração pública é reforçado pela possibilidade de responsabilização dos agentes públicos por atos de improbidade administrativa. A Lei de Improbidade Administrativa estabelece sanções para quem praticar atos que violem os princípios da administração pública, como o desvio de recursos, o enriquecimento ilícito e a fraude em processos licitatórios. O controle, nesse contexto, funciona como um mecanismo de prevenção e punição de condutas ilícitas, buscando preservar a integridade da gestão pública. Em relação à atuação do Judiciário no controle da administração pública, é importante destacar que o Poder Judiciário tem a função de garantir a constitucionalidade e a legalidade dos atos administrativos. Através do controle judicial, é possível impugnar atos administrativos que violem os direitos dos cidadãos ou que sejam incompatíveis com a Constituição Federal de 1988. Isso demonstra a importância da separação dos poderes e da independência do Judiciário, que exerce um papel fundamental no equilíbrio e na fiscalização do poder público. O controle também deve estar atento às novas demandas da sociedade. As questões ambientais, sociais e tecnológicas, por exemplo, exigem uma adaptação constante das práticas de controle. A administração pública precisa estar preparada para enfrentar os desafios da modernização e da digitalização, garantindo que a tecnologia seja usada para promover a transparência e a eficiência. As ferramentas de controle também devem ser atualizadas, com o uso de sistemas de monitoramento e análise de dados que possibilitem uma fiscalização mais ágil e eficaz. Em suma, o controle da administração pública é um processo contínuo e multifacetado, que envolve diversos atores, desde os próprios órgãos públicos até a sociedade civil. Seu objetivo é garantir a correta aplicação dos recursos públicos, o cumprimento da legislação e a promoção do bem-estar coletivo. Para que esse controle seja eficaz, é necessário superar desafios como a complexidade da gestão pública, a resistência à transparência e à corrupção. Além disso, é fundamental que os órgãos responsáveis pela fiscalização tenham independência, imparcialidade e os recursos necessários para exercer sua função de maneira eficiente e transparente. O controle é, portanto, uma ferramenta essencial para a construção de um Estado mais justo, ético e responsável. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!